Muito boa noite, estamos começando mais um programa Canal Aberto aqui na PUC TV, na NET, Canal 20 e também pela internet. Hoje nós vamos debater sobre vários assuntos. Vamos falar sobre habitação, vamos falar sobre a Semana de Conciliação, a Semana Nacional de Conciliação e vamos falar também de política. Comigo na mesa, meu companheiro Ulisses Aesses e os nossos convidados de hoje é o Marcos Abrão e o Dr. Paulo César Alves das Neves. O Dr. Paulo César Alves das Neves é coordenador do Núcleo de Solução de Conflito do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás. E o Marcos Abrão é o presidente da AGEAB. Nós vamos cumprimentar primeiro o Dr. Paulo César, mais uma vez aqui no nosso programa. É um prazer recebê-lo aqui. Boa noite, Dr. Paulo. Boa noite, João. Boa noite, Ulisses e Marcos. É um prazer voltar a esse programa para poder participar e divulgar os trabalhos que vão ser realizados na próxima semana, onde vai acontecer a Semana Nacional de Conciliação. Presidente da AGEAB, boa noite, Marcos Abrão. Boa noite, João. Boa noite, Ulisses. Boa noite. Boa noite, Dr. Paulo César. Boa noite, telespectadores da PUC TV. Para mim é uma satisfação voltar aqui também. A satisfação é nossa. Ulisses Aesses, editor do Diário da Manhã, meu companheiro de bancada, boa noite. Boa noite, João Silvestre. Boa noite especial para você, telespectador do programa Canal Aberto aqui na PUC TV. Um abraço também para o juiz Paulo César e para o Marcos Abrão, que é presidente da AGEAB. Pois é, nós vamos começar conversando sobre a Semana Nacional de Conciliação. Nós tivemos aqui em Goiânia também uma semana de conciliação da Prefeitura, foi um grande sucesso, né, doutor Paulo? E agora a Semana Nacional de Conciliação. Ela vai acontecer, o nome diz, em todo o Brasil? Verdade, João. No primeiro semestre, nós realizamos aqui em Goiânia uma semana de audiências concentradas da Prefeitura Municipal para resolver os problemas relacionados a execuções fiscais. Agora, na próxima semana, nós vamos realizar a 8ª Semana Nacional de Conciliação, que é um evento que foi planejado e está sendo executado por nós com a participação do Conselho Nacional de Justiça, né? E a intenção nossa é conciliar, apaziguar, solucionar os problemas do cidadão goianiense, cidadão goiano, porque ela vai ocorrer também em várias cidades do interior do estado. Doutor Paulo, há poucos dias, há poucos meses, nós tivemos uma semana de conciliação aqui em Goiânia. As pessoas que não conseguiram, vamos dizer assim, acordar durante essa semana, podem acordar, ou seja, procurar para fazer um acordo nessa Semana Nacional? Sem sombra de dúvidas. Quem não conseguiu participar do programa, da primeira etapa, poderá se dirigir aos locais de atendimento para que ele tente fazer um acordo e solucionar o seu problema, solucionar o seu litígio. Agora, detalhe, esses processos ainda podem ser montados ou já estão todos prontos, só falta realizar a conciliação? Veja só, com relação aos processos em andamento, nós já temos a lista dos processos que vão ser incluídos, porque ou foram incluídos pelas empresas interessadas ou pelos cidadãos, né? Mas também nós vamos acrescer ao trabalho. Nós vamos resolver aquelas questões que nós chamamos de pré-processual. Veja só, um casal que pretende uma separação ou discutir a guarda dos filhos ou uma questão relacionada a alimentos, esse casal poderá se dirigir para receber o atendimento do pré-processual, fazer um acordo e solucionar o seu problema. O senhor deu aí um pouco, por exemplo, dos serviços que serão prestados, ou seja, durante essa semana. Quais os outros serviços que as pessoas, os litigantes, poderão fazer na semana? Sim. Separação de casal? Isso. Nós vamos vamos tratar de ações cíveis, que lá vamos ter ações relacionadas a contrato de financiamento bancário, são as revisionais, cobrança do seguro DPVAT, e demais questões relacionadas à cível, né? Família, nós vamos tratar sobre guarda, alimentos, investigação de paternidade, porque vai ter o programa Pai Presente também, e separação, divórcio, essas questões que podem ser resolvidas por conciliação. E também vai ter o tratamento do tributário, das questões tributárias, que a pessoa vai poder ir lá e tentar resolver não só a questão do IPTU, do ITU, qualquer tributo que ele esteja devedor na prefeitura. Parece que o problema de família é o campeão aí em todas as conciliações, né? Divórcio, pensão alimentícia, tem sido um dos mais procurados? Sim, principalmente pela população carente, né? Nós damos um tratamento preferencial porque são questões importantes. Você deve resolver, bem resolvido,
porque ali você está pacificando um lar, você está pacificando aquela família quando você resolve a questão da separação, dos alimentos e da guarda de filhos. Tá Por exemplo, certo. no caso da separação, o processo já tem que ter sido feito anteriormente ou pode ser feito tudo lá na hora? Não, nós temos casos em que o processo foi feito anteriormente e pode ser resolvido tudo na hora também. Tudo na hora também. Porque nós vamos ter os conciliadores que vão receber as partes e tentar fazer o acordo lá no momento da conciliação. Quer dizer, mesmo que não tenha um processo, pode chegar as duas pessoas e Exatamente. tentar solucionar o problema. A quem estiver interessado deverá se dirigir ao local, munido com os documentos pessoais, certidão de nascimento de filhos ou documentos relacionados à propriedade de bens e tentar resolver seu problema lá no dia da conciliação. Quer dizer, se um casal quiser divorciar, os dois podem conversar nesse momento agora, ligar um para o outro e já ir para lá e resolver o problema. Exatamente. Não precisa ter o processo. E o atendimento para as causas de famílias vão ser realizados lá na PUC, na Faculdade de Direito da Católica, que lá funciona o 3º Centro Judiciário, e também no Fórum Criminal, onde funcionam as varas de família. Tá certo. É interessante, né, Ulisses? Porque as pessoas não precisam aí de gastar com advogados para poder resolver essas questões de pequena monta, né, doutor? Os benefícios da conciliação são inúmeros, mas eu posso citar aqui justamente a rapidez, porque o processo ele é resolvido de imediato, baixo custos, porque às vezes não precisa nem contratar advogado, que a gente vai fornecer o defensor, né? E também tem um aspecto muito interessante, porque a própria parte ela vai participar na construção da solução do seu conflito. Ou seja, a possibilidade dela sair satisfeita é muito maior do que se a solução for imposta através de uma sentença de um magistrado. Doutor Paulo, espera-se atender quantas pessoas nessa Semana Nacional da Conciliação? Existe uma previsão? Nós estamos esperando um atendimento de 3.000 pessoas por dia. Isso em todo o estado? Todo o estado. Quer dizer, Não, só em Goiânia. O senhor Só vai em Goiânia. coordenar todo o estado? Todo o estado. E é nacional, todos os outros estados também vão ter a semana? Todos os estados da federação vão ter sua Semana Nacional da Conciliação. E o estado de Goiás, nos últimos 3 anos, foi o campeão das conciliações. Nós conseguimos realizar o maior número de conciliações na Semana Nacional, graças à estrutura que foi organizada, graças ao empenho dos magistrados e dos servidores goianos. Agora, eu acho interessante essas conciliações. Nós tivemos o caso do IPTU em Goiânia, nós tivemos o caso aí do governo do estado com relação também aos débitos da Cefaz, né, da Secretaria da Fazenda. Agora, essa semana de conciliação, isso dá a oportunidade para que as pessoas resolvam os seus problemas. A maioria das pessoas tem problemas, ou deve para o estado, ou deve para a prefeitura, ou deve um IPTU, ou tem um problema familiar, ou tem uma demanda pequena. Então, essas conciliações são muito importantes, né? Exatamente. Inclusive, nós vamos ter a participação até da Saneago. A Saneago vai entrar na Semana da Conciliação, dando descontos consideráveis. Eu acredito que descontos de até 50% vão ser fornecidos pela empresa para fins de realização de acordo. Na GEAB, tem algum problema que deve levar chegar até a justiça, Marcos Abrão? Olha, João, no início do governo nós fizemos uma caravana de renegociação para todos os imóveis da antiga Coab. Nós tivemos adesão de mais de 6.000 contratos que foram revistos, repactuados, e as famílias têm pago essas repactuações, justamente fazendo isso que o Dr. Paulo tem colocado, que é uma forma de você diminuir o custo dessa cobrança, né? E principalmente resolver a situação que é uma questão social. Ninguém deixa de pagar uma conta porque quer. Então isso é muito importante quando o órgão tem a sensibilidade de fazer essas renegociações e principalmente quando é induzido ou proposto pela justiça. Hoje existe alguma inadimplência? Olha, nós temos inadimplência, porém a gente pequena. tenta esgotar os canais de negociação para que não possa ter que entrar com ações. Ainda existe, você falou da Coab, ainda existe alguns financiamentos de Coab até hoje? Existem alguns, né? Claro que nós fizemos essas repactuações com perdão de juros, multa, claro que tudo isso é amparado com leis, né? Nós passamos uma lei estadual na Assembleia para que pudesse dar toda essa isenção e fazer a repactuação desses imóveis que são de interesse social, que é o mais importante. O Estado não tem interesse em fazer
reintegração de posse, ou seja, tomar imóvel de uma família que Mas precisa. pode chegar ao extremo de fazer isso? Claro que pode fazer. Em caso de transferência, que a gente sempre coloca que por ser um imóvel de interesse social, ele não pode transferir, ele não pode vender, ele não pode alugar. E se acontecer, o papel do poder público é retomar. É verdade, o poder público não pode omitir também diante das irregularidades. responsabilidade, Né? Nós vamos a um intervalo comercial, daqui a pouco estaremos de volta aqui no programa Canal Aberto. Estamos de volta com o programa Canal Aberto aqui na PUC TV, na NET Canal 20. Hoje nós estamos conversando com o coordenador do Núcleo de Solução de Conflito do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, Dr. Paulo César Alves das Neves, e o presidente da AGEAB, o Marcos Abraão. Vamos falar um pouquinho agora da AGEAB, né? A AGEAB que tem realizado um grande trabalho aí, resolvendo um dos grandes problemas da sociedade, realizando sonhos, inclusive, que é o da casa própria. Qual tem sido aí, ou quais tem sido o principal trabalho da AGEAB hoje, Marcos? Na verdade, a AGEAB trabalha com 2 eixos de atuação, que é regularização fundiária, que é a escrituração de imóveis, e construção de casa. Esses são os 2 eixos principais de atuação da AGEAB. Agora, nós trabalhamos também com equipamentos sociais, construção de creches, centro de convivência de idosos, praças. Então é um trabalho bem abrangente no estado de Goiás. Existe um déficit hoje de moradia em Goiás? Qual que é esse número, doutor Marcos? Ulisses, o déficit é aproximado em torno de 160 mil casas. É claro que hoje, inclusive, eu respondi um questionamento se o Estado tem feito tantas casas e o déficit está estável, por quê? A gente precisa ter uma análise real da situação. Goiás é destino de fluxo migratório, ou seja, a cada indústria, cada fábrica que é aberta no estado de Goiás atrai um número de pessoas. Com 3 anos que essa pessoa mora no estado de Goiás, ele tem direito a uma casa própria. Se você pegar os últimos 10 anos, nós temos dados que 200 mil famílias mudaram para o estado de Goiás. Então, é uma política que precisa ser uma política de Estado, não uma política de governo. Até nesse ponto e nesse aspecto, o senhor acha, por exemplo, que essa política de incentivo, por exemplo, de construção de novas moradias, ela não alimenta, por exemplo, o sonho de pessoas de outros estados de, por exemplo, se locomoverem para cá, ou seja, processo migratório, inclusive, até prejudicial, que pode tornar cada vez mais o estado populoso e sem condições, ou seja, sem infraestrutura necessária? O senhor não acha que isso... Não, a impressão que eu tenho é, primeiro, a pessoa não escolheu nascer ser carente, né, Ulisses? Então, a gente precisa encarar a política habitacional como uma política social. Agora, o que a gente defende, e não só defende como faz, é também trabalhar com programas de reinserção daqueles trabalhadores no mercado de trabalho, como cursos profissionalizantes. É muito além da construção de uma casa, é muito além. Os trabalhos que são feitos na AGEAB, como reinserção, qualificação, é muito além do que construir uma casa. Primeiro que você está trabalhando com sonho. E segundo, que a gente tem que encarar isso como uma política social. Ele precisa ter a casa, mas ele precisa se manter, ou manter a sua família nessa casa. Então você precisa reinserir ele no mercado de trabalho. E é o que a gente tem feito. Agora, um detalhe interessante é que, quando se fala no déficit de moradia, existem vários fatores, né, Marcos? Nós temos, por exemplo, um estado que está crescendo, industrializando, ele atrai pessoas de fora. Nós temos também o casamento, a união estável, né? As pessoas vão casando, vão unindo e vão querendo uma casa própria. Tem um posição geográfica migra, também que né? favorece. Sai das cidades do interior, vem. Então, há um constante giro de pessoas e isso cobra exatamente do poder público um dinamismo. No caso da AGEAB, tem que estar sempre procurando ampliar e melhorar essas condições. Agora, vocês veem assim também? Olha, a gente encara com novidades ou com criatividade. A gente busca o que existe melhor no Brasil, né, em alguns estados que são pioneiros em construção de casas, e trazemos para cá. Agora, Goiás hoje, proporcionalmente, é o estado que mais constrói casas populares no Brasil. Por quê? Porque justamente o estado coloca contrapartida, ou seja, nós colocamos dinheiro também nos programas federais. Onde o governo federal coloca mais recursos,
que são as cidades acima de 50 mil habitantes, nós colocamos menos. E nas cidades menores, que em Goiás são mais de 200, nós colocamos mais recursos. Agora, Ulisses, em São Paulo já começou a construção de apartamentos de 19 metros quadrados. Quer dizer, a cidade, a tendência é a verticalização, né? Cidades verticais. Cidade conceito. É cidade conceito. Agora, o custo da construção civil no Brasil está ficando muito caro, inclusive em Goiás. Não se compra mais um lote hoje, sem falar em 30 mil reais hoje, em cidades do interior, cidades pequenas. Quer dizer, esse custo também tem dificultado as construções de casa? Principalmente para imóvel de interesse social, ou seja, imóvel popular. Por quê? Porque o empreendedor não vai construir uma casa popular para receber 57 mil reais, que é o valor que o governo federal paga, com um lote, com infraestrutura, com asfalto, se ele pode vender esse lote por 60, 70 mil reais. Então, se o governo do estado de Goiás não colocasse contrapartida, ou seja, colocasse o recurso do cheque mais moradia na região metropolitana de Goiânia e na região do Distrito Federal, do entorno, eu não tenho a menor sombra de dúvida que não teria oferta de casa popular. Por quê? Porque o preço de terreno está só subindo. Só sobe. Doutor Marcos, uma das preocupações que tem as pessoas, principalmente assim na área, por exemplo, na área do social aí, é em relação à não renegociação, por exemplo, dessas habitações que são às vezes doadas pelo próprio governo ou então vendidas, subsidiadas, tudo. Se a pessoa adquirir um imóvel, ela pode vender esse imóvel, ela pode passar adiante? Como é que é isso? Olha, essa pergunta é muito boa, Ulisses, porque a gente precisa deixar a população informada sobre essa situação. A pessoa que recebe um imóvel subsidiado, ou seja, um imóvel popular, ele não pode vender, ele não pode ceder, ele não pode alugar. E outra coisa, é uma questão social. Se ele está vendendo, se ele está alugando, é sinal que ele não precisava. E uma vez denunciado, o poder público, ou seja, a AGEAB, tem obrigação de entrar com ação judicial de reintegração de Mas já posse. aconteceu algum caso assim? Já aconteceu, na minha O gestão. Estado, por exemplo, é severo nesse aspecto ou às vezes se omite? Não, Ulisses, é severo, é uma situação constrangedora você tirar uma família de dentro de uma casa. Agora nós já fizemos e vamos fazer, porque o poder público não pode ser omisso em relação a isso. É um trabalho social, porém não pode ser um trabalho permissivo em relação à questão legal. A gente precisa estar atuando dentro da legalidade. Se não houver essa exigência, né, se não houver realmente uma regra muito forte, aí as coisas não andam, as coisas não funcionam. E uma das preocupações, inclusive o doutor Paulo César, nós fizemos um programa de rádio junto durante 9 anos, né, doutor Paulo? E nós encontramos vários fatores relacionados a essas coisas de irregularidade. Por exemplo, a indústria da invasão, né, em todos os lugares do Brasil existe, aqui no estado de Goiás existe. Já caiu um pouco hoje essas invasões, diminuiu muito, né? Porque aqui em Goiânia nós tivemos vários bairros aí que surgiram das invasões, inclusive o Primavera, que o senhor parece que está querendo regularizar a situação lá, né? Na verdade, João, o que colocam é que foi invadido, né? Mas eu estava, inclusive, falando sobre isso hoje. Eles possuem documentos que eles foram induzidos, ou seja, entraram lá com a permissão do poder público. Uma coisa, existe isso, porque é aquela coisa, o telespectador fica perguntando ali, existe esse estímulo à invasão mesmo, essa chamada indústria da invasão? Como é que ela pode ser debelada? Como é que ela é detectada? Outra coisa também é em relação, por exemplo, a bairros de Goiânia. Tem algum bairro, por exemplo, que ainda tem resquício dessas invasões e o poder público vai regulamentar esses bairros? Ulisses, nós estamos em fase final de regularização fundiária de toda a região noroeste, que é a antiga Fazenda São Domingos. Nós já regularizamos o bairro São Carlos, Primavera, São Domingos, Floresta, Vitória. Estamos agora na fase final do Primavera e das 4 etapas do Jardim Curitiba. Agora, isso foi induzido pelo poder público estadual e municipal da época. São famílias que aguardam há mais de 30 anos ter o direito de ter sua escritura. E é muito mais grave do que a questão só social. Uma região sem regularização ou sem escritura não existe investimento.
Esse shopping que foi aberto agora, esse Passeio das Águas, ele poderia estar lá na região noroeste. Nós estamos falando de uma região que tem mais de 200 mil pessoas morando e não possui nenhuma agência bancária, nenhum empreendimento ou shopping center, nenhum investimento de valor maior, justamente por falta dessa regularização. E eles não foram lá por invasão, eles foram induzidos. Inclusive, eles receberam na época termos de assentamento. Agora, era uma política populista, né? Que você induzir, abrir somente ruas com a patrola e colocar as famílias lá sem nenhuma infraestrutura, sem nenhuma regularização, isso no meu ver... Pois é, mas eles são beneficiados com as escrituras e não pagam nada, ou seja, não teriam... Porém, precisa ficar claro, existe uma lei estadual que ampara os moradores originais, aqueles que receberam o termo de mudança na época, ou que ganham, que tenham renda familiar até 4 salários mínimos, eles são isentos. Esses são regularizados, ou seja, recebem as escrituras da GEAB gratuitamente. É certo. Nós vamos para mais um intervalo comercial, daqui a pouco estaremos de volta com o programa Canal Aberto. Estamos de volta com o programa Canal Aberto. Nós estamos conversando com o Dr. Paulo César Alves das Neves. Estamos falando sobre Semana Nacional de Conciliação e também com o presidente da GEAB, o Dr. Marcos Abrão Roriz, falando também sobre a GEAB. Interessante a gente discutir sobre o problema das invasões. Dr. Paulo César, as invasões de terra hoje já não são como antigamente. O Poder Judiciário também tem atuado na reintegração de posses. Tem inibido as pessoas de invadirem? Eu me lembro, quando eu era juiz lá na comarca de Itaberaí, né? Itaberaí sempre foi um alvo, um foco de invasões de fazendas que até então eram consideradas produtivas, né? E nós tivemos um caso emblemático, que foi a invasão da Fazenda Brasília, uma fazenda de 2.000 alqueires, que se encontra lá em Itaberaí, e ela foi invadida por 3.600 famílias do Movimento de Trabalhadores Sem Terra, o MST. E eu marquei uma audiência, o proprietário entrou com a ação de reintegração de posse, eu marquei uma audiência para ouvir as partes, né, antes de deferir ou não. Inclusive, isso aí foi até objeto de muita divulgação pela mídia nacional, e até, algumas emissoras de televisão para lá se dirigiram para filmar o evento. E naquele dia, tinham mais de 200 pessoas em frente ao fórum, aguardando a decisão, né? E depois de ouvir as partes, eu entendi que aquela invasão ela era ilegal, indevida, e determinei a retirada das famílias. E a retirada dessas famílias foi um problema muito grande, porque eram 3.600 famílias. Você multiplica aí por 2, 3 pessoas, era uma cidade pequena do interior. Pois é, aí eu faço essa pergunta para o senhor. Como é que, por exemplo, qual que é o sentimento, por exemplo, da justiça, do juiz, não é? Que autoriza, por exemplo, a essa reintegração de posse? Principalmente porque a gente observa sempre, quando tem esses casos de reintegração de posse, aqueles dramas urbanos, ou seja, crianças, né? Mães de família, aquela coisa... Qual que é o procedimento correto? Ou seja, não agir com o coração, agir com a razão, ou seja, é lei mesmo, tem que ser cumprida aquilo ali. Sim, nesse caso, apesar de eu entender o drama de cada família, eu tinha que fazer cumprir a lei, né? E teria que organizar uma desocupação da forma mais pacífica possível, porque haviam crianças, mulheres, bebês de colo, né? E você sabe que às vezes quando você vai mandar desocupar, você utiliza a força policial, porque nem sempre eles desocupam de forma pacífica. Naquela época eu concedi 30 dias para desocupação voluntária, o prazo venceu, e aí o comandante da polícia já estava tratando uma estratagema para fazer a invasão, e a gente com todo o cuidado possível. A minha sorte foi que nós nos empenhamos ao máximo e conseguimos uma desocupação voluntária. Depois de 3 meses, nós conseguimos tirar essas famílias e colocamos ela em outra gleba de terras, lá dentro de Itaberaí mesmo, que ia ser desapropriada pelo próprio INCRA, né? Tanto é que a disposição, Ulisses, é não fazer desapropriação de fazenda que é invadida, justamente para não incentivar a invasão.
E essa fazenda, nesse caso específico, a gente olhou lá, viu que era uma fazenda, eu acho que até hoje, né, extremamente produtiva, totalmente explorada. Por Fazenda empresa. Uma né? fazenda empresa, por um grupo lá de São Paulo. Então, não havia o porquê de manter essas famílias nesse local. Essas pessoas, por exemplo, que invadem por invadir, ou seja, vamos dizer, até colocar, que são empurradas por pessoas que, inclusive, fazem parte dessas indústrias das invasões, essas pessoas são punidas? São, por exemplo, são imputadas dentro de uma legislação posteriormente ou fica naquilo? Uma vez nós conseguimos punir alguns membros de um movimento desse aí, porque eles invadiram uma fazenda e lá chegaram lá, mataram as vacas, descarnaram os animais, quebraram um caminhão, colocaram fogo. Aí nós conseguimos identificar alguns e o Ministério Público ofereceu denúncia e instaurou-se ação penal para puni-los por uma série de crimes, crime de dano, outros furto, né? Então foi possível, mas nem sempre. Quando ocorre só a invasão, você consegue tirar o pessoal que invadiu. Se não houve dano à propriedade, aí acaba perdendo o sentido de você continuar perseguindo essas pessoas para aplicar uma pena por isso ou por aquilo. Detalhe mais interessante que já mudou um pouco essa sistemática de invasão aqui para nós, mas lá no Mato Grosso, no Pará, Rondônia, aquela região, parece que ainda há uma atuação muito grande do pessoal nessas invasões e muita violência, existe muita violência com relação a essas invasões aí nesse norte do país, que muitas vezes não chega até a gente aqui. Mas é muito dramática a situação, porque a briga pela terra, ela é muito complicada. Eu costumo colocar a seguinte maneira. Primeiro, você se coloca no lugar do fazendeiro. Aí você já vê a invasão de uma certa maneira. Aí você se coloca no lugar do sem terra, né? Vai para debaixo de uma barraca, você já vê a situação de outra maneira. O doutor Paulo, juiz de direito, já vê a situação de uma maneira. Então, cada um técnica, né? já vê a maneira técnica, jurídica. Então, é preciso ser analisada para que esse conjunto, né, seja todos vencedores. Não pode ter perdedor. Eu me lembro, quando eu comecei a resolver esse problema, fui dar entrevista para uma emissora de televisão de São Paulo, que eles vieram de São Paulo para cobrir o evento. E eu senti que o jornalista ele estava muito preocupado de saber qual que era a minha opinião a respeito da reforma agrária. Aí eu falei para ele, olha, eu na condição de magistrado, cabe a mim aplicar a lei ao caso concreto, sem conotação política, se a política de reforma agrária está certa ou não está, qual que é a injustiça criada pelo sistema, né? Você aplica a lei e resolve um problema ali. Agora, questões políticas relacionadas à reforma agrária compete ao executivo, não ao juiz agir como fosse um gestor para aplicar essas políticas ao cidadão em geral. O senhor acha que isso ainda existe? Ou seja, a imprensa ainda, vamos dizer assim, ela tem um lado favorável? Ou seja, às vezes ela até manipula nesse aspecto? Nesses casos, por exemplo, esses casos que têm maiores demandas sociais? Eu acredito que, dependendo do nível da entrevista, pode ocorrer uma certa tendência, linha, né? uma linha tendência ou para defender o movimento ou não. O que não é o nosso caso, né, Ulisses? Lógico. Porque aqui no programa Canal Aberto a gente deixa espaço para todas as ideias, né? Você observa, existem fatos que acontecem, você pega uma revista semanal de circulação nacional, ela publica o fato de uma forma e a concorrente dela publica de outra, dá um outro foco. Mas eu li uma matéria agora à tarde e me chamou a atenção. O Marcos Valério, que está preso, né, o do mensalão lá, Marcos Valério? O Marcos Valério, o operador. A esposa dele, ele é casado com uma São senhora. duas mulheres, né? Com 50 anos de idade e separou dela e está morando com uma moça de 21 anos de idade. Aí ele foi preso, as duas estão brigando para a posse da fazenda. Dele. Aí eu fui verificar a história, ele não divorciou da primeira, né? E a noiva, a outra, estava com ele lá, agora a outra chegou e falou, não, a fazenda é minha. Virou um impasse jurídico. E justamente porque ele está na cadeia, complexo, né? Se tivesse morrido, então, aí o bicho ia pegar. E como ele não vai sair tão cedo, né? Então... Agora, doutor Paulo, um caso como esse é difícil de decidir? Ele separou da esposa, não divorciou. Nós já vimos fato desse aqui. E a outra que está morando com ele já tem uma união estável. Como é que fica a situação dessa? É o poder da posse? Não, isso é o poder da época que ele adquiriu a fazenda. Se ele adquiriu a fazenda depois que ele se separou da mulher, mesmo separando de fato,
a mulher dele não vai ter direito. A Mas esposa a esposa oficial do casamento, né? Porque ele Não vai ter separou, direito. né? É. Ele separou de fato. Quer dizer, quando você separa de fato, Separação dos corpos, parece que tem separação de dos corpos, fato, não é? você saiu de casa, separou, né? né? Então o aí pessoal já não entender, tem mais mas você- direito. Exatamente. Aí o que ele adquire depois, presume-se que não foi na convivência, então não tem o que partilhar. Se aquela fazenda foi adquirida na época que ele convivia com a esposa, aí a esposa tem direito. Ah, entendi. Então vai mais ou menos essa história. E a esposa vai ter direito. Vai ter direito de se separar, né? Ela É. tem que entrar com a separação. Pois é, mas aí uma esposa estava de posse. A outra esposa chegou e apresentou a certidão de uma casamento. ex-esposa, né? A ex-esposa chegou e apresentou a certidão de casamento, ó, dá o fora porque eu sou a dona da fazenda. E o negócio vai parar na justiça mesmo. É interessante isso, mas como é o que chamou a atenção, porque é o Marcos Valério, o homem que está preso lá pelo mensalão, que eu não sei qual que é a opinião de vocês, doutor Paulo César, evidentemente, conhece muito do jurista. O senhor acha que o mensalão foi realmente, as penas foram normal, tranquila ali? Eu, particularmente, na condição de magistrado, não pode posso nem nem comentar, opinar, porque né? é uma decisão do Supremo e o nosso Código de Ética proíbe que um juiz faça comentário a respeito da sentença de outro juiz. Então, é você mesmo que vai comentar, Ulisses Aécio. Nós dois não temos esse... Nós jornalistas, a gente comenta tudo, né? Marcos Abrão foi eleito presidente do PPS. Eu tenho que falar isso aqui, porque é a notícia que está em todos os jornais, né, Marcos? E o PPS é um partido interessante, um partido que tem um nome nacional, tem várias lideranças, e você tem essa responsabilidade de dirigir um partido, porque é uma responsabilidade muito grande, né? É mais uma, né? Mais uma. Porque a maior responsabilidade é você construir ou lidar com os sonhos das famílias, né? Que é o que eu faço diariamente na GEAB. Então é mais uma responsabilidade, porém eu tenho maturidade para encarar o desafio e eu tenho certeza que fazer o partido crescer, preparar ele para as eleições. Agora, o PPS tem um bom quadro aí para competir na próxima eleição? Olha, Pessoas, tem um grupo bom de quadro, é uma legenda muito forte e nós estamos incentivando os filiados a disputar as eleições. Porque se o partido político existe, ele precisa disputar a eleição. Ninguém pode usar partido político como forma de ascensão social. A ascensão social você faz com trabalho. Partido político é o meio que a legislação permite para que a pessoa dispute uma eleição. Claro que ancorado numa ideologia ou numa forma de trabalhar. Agora, o que eu defendo e estou defendendo o PPS é para levar ele efetivamente a disputar eleições. Doutor Marcos, vamos fazer o seguinte, vamos para mais um intervalo. Aí depois desse intervalo a gente vai falar mais com o doutor Marcos Abrão, vamos falar também com o doutor Paulo César Alves das Neves, porque assunto é o que não vai faltar aqui no programa Canal Aberto. Estamos de volta com o programa Canal Aberto aqui na PUC TV e também na NET Canal 20. Estamos conversando com o Dr. Paulo César Alves das Neves, falando sobre a Semana Nacional de Conciliação, e também com o presidente da GEAB, Marcos Abrão Roriz, ele que também é presidente do PPS. Vamos voltar com o Dr. Paulo César. Dr. Paulo César, a Semana de Conciliação, ela vai ser de quais as datas e os locais que nós vamos ter aqui no estado de Goiás? A Semana Nacional ela começa no dia 2, segunda-feira próxima, e vai até o dia 6 de dezembro. E ela vai ser realizada aqui em Goiânia, na Estação Goiana, ao lado da rodoviária, no 2º Centro Judiciário, que é lá no Fórum Criminal, e no 3º Centro Judiciário de Conciliação, que fica localizado na Faculdade de Direito da Universidade Católica. Isso é em Goiânia, né? Goiânia. E mais outras cidades do interior, Sim, quais são as? Nós vamos ter a Semana Nacional de Conciliação também em Anápolis, na comarca de Rio Verde, Caldas Novas e Aparecida de Goiânia. Durante todo o dia? Durante todo o dia, começando sempre na segunda-feira e terminando na sexta-feira. Ela começa às 8 e vai até às 18 horas. Não para, não tem horário de almoço, não tem suspensão de almoço. É presencial, a pessoa tem que estar lá, não pode ser feita via internet, nada não, é presencial. Não, exatamente. O cidadão que queira se beneficiar com o acordo, ele deverá se dirigir a um desses locais para que ele possa ser atendido. Tá certo. Marcos Abrão, presidente da GEAB, hoje o senhor diria que a GEAB está cumprindo aquilo que realmente
é a função dela no estado de Goiás? Exatamente, João, porque nós transformamos a atuação da GEAB. A GEAB era uma formuladora e passou a ser uma executora, que por lei é a função dela. A função da GEAB não é criar políticas de habitação, é executar. Isso que nós temos feito. Construir casas e regularizar, ou seja, levar a escritura. A formulação é uma atribuição da Secretaria de Cidades, não da GEAB. Então a GEAB voltou para o foco dela, que é construir. Nós começaremos agora, no dia 20, 5 mil apartamentos aqui na saída para Trindade. Se for fazer um balancinho assim meio rápido, o que já saiu assim de objetivo, né? Nós já entregamos mais de 4 mil casas, temos 19 mil em construção hoje e temos 42 mil para contratar até o final do ano. Até o final do ano? Isso. Final deste ano ou final da... Final deste ano e primeiro semestre de 2014. Por quê? Porque você precisa hoje, para poder lançar um conjunto habitacional, estar com o terreno regularizado. Então é a aprovação do loteamento, todas as licenças, né, licença ambiental, então uma série de órgãos que são envolvidos para até você lançar, ou seja, tirar do papel esse conjunto habitacional. Doutor Marcos, antigamente a gente ouvia demais isso aí, a notícia falando, ó, fulano de tal ganhou uma casa. Essas casas hoje, elas são dadas ou as casas são subsidiadas, as casas são vendidas? Como é que é essa política? Olha, nós, a partir deste governo, do governo do Marconi, nós temos uma política de também as pessoas pagarem. Em média, as famílias pagam em torno de 10% da renda familiar. Por quê? Porque o Estado não daria conta de construir casas em todos os municípios do Estado de Goiás, bancando 100% dessas casas. Como também nos programas federais. Alguns não pagam, mas a maioria desses programas, as famílias pagam a contrapartida. Ô Marcos, agora a gente sabe, são centenas aí, milhares de inscrições. Como é que você faz para escolher essas pessoas que vão receber a casa? Qual que é o critério? É sorteio? É por ordem de inscrição? Como que vocês fazem? Na verdade, tem quatro pré-requisitos básicos, que é morar no mínimo 3 anos no município, nunca ter tido nenhum benefício na área habitacional, tanto a nível estadual, federal ou municipal, ter renda até R$ 1.600, renda familiar, e possuir família constituída, ou seja, dependentes. Esses são os primeiros pré-requisitos. Agora, depois, o que a gente coloca é vulnerabilidade social. A família que tem o maior índice de vulnerabilidade, ou seja, que precisa mais, ela é beneficiada primeiramente. Se tiver 5 mil apartamentos, 6 mil pessoas com a mesma situação, é sorteio. E nós aqui em Goiás, nesse conjunto que vamos lançar agora do Veracruz, nós queremos trazer, inclusive, a fiscalização do Ministério Público para poder acompanhar, para que a gente possa mostrar para a população que nós estamos fazendo um programa sério. A GEAB já detectou algum tipo de fraude em relação, por exemplo, ao preenchimento dessas inscrições? Ulisses, existe algumas situações que são detectadas. Claro que nós não estamos colocando isso como regra, mas às vezes a gente se depara com esse tipo de situação e é excluído. Isso acontece. Acontece na concessão de moradia, de escritura, e a gente tem um sistema para poder checar. Primeiro que os bancos de dados hoje são unificados. Se a pessoa receber uma casa aqui em Goiás e vender essa casa e for lá para o Amapá, o cadastro é único. Então ele não vai conseguir outra casa lá. Isso é um alerta para a população de Goiás. Porque às vezes a pessoa vende, faz um contrato de gaveta e acha que ele vai conseguir outra. E ele não vai conseguir outra. E esse é o grande problema que tem na área da habitação. Agora, é difícil em qualquer circunstância hoje, Luiz, onde tem mais de 10 pessoas, tem sempre alguém que quer levar vantagem. Isso na GEAB ou em qualquer setor de atividade tem. E o governo, naturalmente, precisa mais do que nunca reciclar os seus planos, porque nós já vimos aí vereadores recebendo, parente vereador aí no interior aí recebendo esses benefícios do governo, né? E muita irregularidade tem. O ser humano, infelizmente, existe esse lado. Se todo mundo fosse correto, talvez o mundo nem não seria bom, né? Porque senão não existia o contraditório, né? Se não tivesse
O não precisaríamos do sim, não é isso? Então, é bom que a sociedade é assim cheia de problemas mesmo. Mas o governo tem procurado fazer as soluções e o que a gente espera é que a curto prazo há uma melhoria ainda para a qualidade de vida da população. Nós temos dificuldades em todos os setores. E isso não vai ser resolvido de maneira total, né? Vai amenizando e procurando fazer de uma melhor maneira a situação da população para ter mais qualidade de vida. Isso é o que a gente espera. É o que está sendo realizado pela Semana de Conciliação, né? Mais qualidade de vida para a população. É o que está sendo realizado aqui pela AGEAB, mais qualidade de vida para a população e que o governo tem que realmente focar em cima disso. Doutor Paulo, mais alguma coisa que o senhor gostaria de falar sobre a conciliação? Vamos esclarecer aí. Eu gostaria de dizer para o telespectador que não perca essa oportunidade, que aproveite a chance de conseguir resolver um problema judicial de uma forma prática, rápida e barata. É verdade. O Marcos Abrão falou sobre a renda que a AGEAB atinge até R$ 1.600, a partir daí que a Caixa Econômica financia também as casas dela, a partir de R$ 1.600, porque com menos de R$ 1.600, hoje uma família não dá conta de financiar uma casa pela Caixa Econômica Federal, que é a casa mais barata, acho que enquadra numa renda superior a R$ 1.600. Quer dizer, vocês trabalham com uma classe financeira, né, com a renda abaixo dos limites da Caixa, né? Nós trabalhamos também em parceria com a Caixa, Silvestre. Nós falamos de renda máxima de 1.600, tá? Que é o ponto de corte. Por quê? Porque o déficit habitacional do Estado, ou seja, as pessoas que não possuem casa própria ou que moram em subhabitações, no Estado de Goiás, 91% está nessa faixa de renda. Então, não seria coerente você fazer uma política habitacional que não fosse para essa faixa de renda, que é quem ganha até R$ 1.600. Então, esse é o foco do governo do Estado de Goiás. A Caixa atua em parceria com o governo do Estado, atendendo a baixa renda. E também o financiamento próprio dela, que já é acima de R$ 1.600. Exatamente. E também, João, acima de R$ 1.600, o próprio mercado, a iniciativa privada, atende. Então, o subsídio maior precisa ser dado para essa família que não tem condição mesmo. Essa gestão do governador Marconi Perillo, que termina o ano que vem, quantas unidades serão construídas nessa gestão? Ulisses, ele vai deixar contratada para ser entregue até, no máximo, primeiro semestre de 2015, mais de 60 mil casas. Ele vai deixar pronta para inaugurar. Certo. Marcos Abrão, presidente também do PPS, o partido está na base do governador? Olha, o partido está na base do governador. Agora, é um partido que discute, é um partido que é altamente orgânico, ou seja, vivo. Eu fui eleito por um congresso. Não foi uma coisa colocada de cima para baixo, não. Foi levado o nome e foi avaliado pelos membros do diretório do Estado. E claro, a nível nacional, como é que ficou o partido? Já tem definição? Olha, a nível nacional vai ter um congresso, agora no próximo mês, que ele vai decidir para que rumo que ele vai tomar. Atualmente? Atualmente ele é independente. É uma boa, né, Ulisses? Mais uma opção. O Goiás provavelmente deve manter-se na base de apoio ao governador Marconi Perillo. Olha, em relação à disputa majoritária. Eu não poderia, como presidente da AGEAB, colocar que o partido não vai acompanhar o governador. Aí eu estaria sendo, primeiro, incoerente, né, e desleal. E eu não sou. O que foi decidido por um congresso, não foi pelo Marcos. Certo. Foi decidido em congresso que o partido iria continuar apoiando o governo do governador Marconi. Doutor Paulo César Alves das Neves, mais uma vez, foi um grande prazer receber o senhor aqui no nosso programa. Boa noite, obrigado por ter vindo. João, eu que agradeço mais uma vez essa oportunidade de estar participando desse programa, um programa de qualidade, que serve para divulgar fatos importantes para a nossa comunidade. Marcos Abrão, obrigado por ter vindo aqui mais uma vez. Quero agradecer a oportunidade de estar mais uma vez aqui na PUC TV,
com vocês e colocar à disposição toda vez que precisarem de esclarecimentos na área habitacional. Muito obrigado. Com certeza, eu agradeço vocês dois. Júlio Saez, boa noite. Boa noite. Um abraço hoje, não tem não? Não, hoje não. Hoje está sem abraço? Hoje estou sem abraço. Então eu vou mandar um abraço a todos os telespectadores e convidá-los para estar conosco na próxima segunda-feira, às 22h30, com mais um Canal Aberto. Até lá, boa noite, obrigado pela audiência.